Olá, meu amigo e minha amiga. Uma das coisas mais bacanas que tem aqui no nosso Portal do José é saber que eu estou me comunicando com gente que é muito antenada com as coisas que acontecem aqui no Brasil e no mundo. Portanto, você que está sempre aqui, dificilmente é pego de surpresa. Porque nós vamos analisando a realidade, nós vamos vendo os movimentos que acontecem no mundo da política, no mundo da economia, da geopolítica, e diante de muitas experiências que essa gente aqui, esses professores desses livros todos nos deram, e também muita gente importante aqui nas redes sociais, a gente consegue formar, com esse conhecimento todo, algumas linhas de raciocínio que nos ajudam a interpretar o que pode acontecer. E algumas coisas estão acontecendo rigorosamente conforme a gente tem dito aqui no nosso portal. Hoje eu vou comentar com vocês mais alguns desdobramentos de algumas histórias e vamos fazer aqui mais alguns apontamentos de coisas que vão se arrastar ao longo dessas semanas aqui. Em primeiro lugar, né, as coisas aqui dentro continuam acontecendo. Ministro Alexandre de Moraes rejeita novo pedido de prisão domiciliar da defesa de Bolsonaro. Gente, essa gente é muito cara de pau. Eu fico pensando o seguinte, um advogado se prestar esse papel o tempo todo, né? É uma coisa assim tão ridícula, tão fora de qualquer senso. Enfim, segundo o ministro, ex-presidente não atende os requisitos. Moraes ressaltou que Bolsonaro mantém intensa agenda de visitas, inclusive de políticos, o que revela um bom quadro de saúde. Então, é o seguinte, ele montou um escritório dentro da Papudinha, está muito bem guardado e não vai sair de lá nem tão cedo. Está uma beleza, criatura. E se piorar de saúde, não vai para casa, porque a casa não é lugar para a pessoa que está mal de saúde ficar. Então, ele vai para um hospital no sistema prisional da Papuda. Então, enfim, a criatura vai ter que ficar lá. Agora, fica sonhando com algum tipo de situação diferente, porque essa gente do mundo cão, do mundo paralelo, é só do que eles se nutrem, do mundo da fantasia, do mundo ilusório. Na realidade, eles só fizeram besteiras e cometeram crimes contra todos nós. Então, ministro Alexandre de Moraes, para começar a segunda-feira, outra sapatada nessa gente, até vir outro pedido e mais outro, mais outro, mais outro. Bom, como não tem sanção para alguém que é sem noção na justiça, então acontece esse tipo de coisa. Aqui dentro acontece isso também. O filhote do criminoso mor da nação que está pensando em disputar a eleição presidencial, nós só saberemos disso ao longo dos próximas semanas, próximos meses, né? Flávio Bolsonaro indica para Senado o prefeito que nomeou condenados por milícia no Rio de Janeiro. Ora, quem poderia imaginar que o senhor Flávio Rachadinha tem conexões com esse mundo da milícia, né? E logo ele que só empregou durante 10 anos a esposa e a mãe de um assassino de aluguel, um miliciano, o cara que fundou o escritório do crime. Enfim, quem poderia imaginar que ele poderia cometer algum ato ilícito, né? Mesmo recebendo 1.512 depósitos na conta dele, depósitos que vieram da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Provavelmente alguém estava passando ali pela Assembleia Legislativa, enquanto o Flávio Rachadinha era deputado, e pensou, sabe do negócio? Vou depositar agora R$1.000 na loja de chocolate do Flávio Bolsonaro. Aí passou outro, agora vou depositar R$2.000. Aí passou outro, vou depositar R$3.000. Todo mundo passava ali na frente da Assembleia Legislativa, tinha um troço, uma compulsão para botar dinheiro na conta de Flávio Bolsonaro, né? E essa criatura se jaquitando que é uma pessoa honesta, que tem condição de governar alguma coisa aqui no nosso país e, sobretudo, o próprio país. Bom, mais cedo eu postei um vídeo aleatório aqui no nosso portal, porque achei tão escandalosa essa ação do senhor Nicolas Ferreira, que se comporta como um verdadeiro estelionatário político. Eu pergunto a vocês, será que eu estou cometendo algum crime em chamar um estelionatário político de estelionatário político? E eu provo por quê? Porque ele fala publicamente coisas que ele sabe que são mentiras. Então, se ele me processasse, eu teria o direito de, em juízo, mostrar que ele é um estelionatário político. Sobretudo uma pessoa que não tem escrúpulos de usar uma criança, colocar uma criança para ficar fazendo proselitismo. Ó, o pai dessa criança foi preso injustamente, até ajudando a criar um trauma nessa criança. Essa criança vai ser formada com essas experiências que um criminoso, um estelionatário, joga na cabecinha dela, ela achando que o pai dela realmente não fez nada de mal, só foi tentar um golpe, ele foi para Brasília, destruiu objetos, ajudou a destruir as instalações, os prédios, e furtou algo que não lhe pertencia, levou para casa, foi apanhado, mas isso tudo coisas que não têm a menor relevância, né?
Então, enfim, aí eu abordei para vocês por que ele mente e por que ele comete um estelionato e por que o que ele disse para as pessoas é absolutamente mentiroso. Daí a gente chega, hoje tem muita coisa, né? A gente chega aqui, gente, eu comentei com vocês o Fantástico ontem, olha, eu já vi alguns canais comentando, tendo a mesma percepção que eu tive. Foi 1 hora de propaganda anti-Irã. E aí, para comprovar isso que eu estou dizendo, vejam a capa do jornal O Globo dessa segunda-feira. Eles dão uma manchete aparentemente jornalística, né? Mas aí é o seguinte, olha a foto que eles colocam, gente. Mas a pessoa que passou os olhos rapidamente, vê pessoas comemorando, né? Felizes. A morte do líder religioso e político do Irã. Na manchete em cima a gente vê Operação Fúria Épica. Ataque de Estados Unidos a Israel e Irã espalha crise pelo Oriente Médio. E aqui a foto dessa gente sorridente tem aqui na base. Comemoração. Iranianos celebram em Paris a morte do Ayatollah Khamenei, com bandeiras do Irã, que antes da Revolução Islâmica de 79 e também era símbolo e também com símbolos de Israel. Então, gente, é um negócio para distorcer mesmo, né? É para mostrar que o mundo todo está feliz com o que está acontecendo no meio dessa história toda. Agora, eles poderiam pegar uma outra foto também de pessoas chorando lá no Irã pela morte de alguém que foi assassinado, né? No entanto, não tem o menor equilíbrio, né? É uma coisa para fazer propaganda. Essa edição do Fantástico ontem foi nojenta e mais, né? Eles vão fazer mais, né? Isso não para porque o noticiário da semana inteira, agora ele vai focalizar as coisas que estão acontecendo ali, que terão desdobramentos bastante imprevisíveis, porque não tem nenhum analista que esteja cravando, olha, vai acontecer isso. Nós sabemos algumas coisas que dificilmente acontecerão, como, por exemplo, a mudança do regime no Irã. Por quê? Porque ela tem uma base teológica, uma base ideológica, né? uma base religiosa muito grande. E você não tira a religião de dentro das pessoas. É uma coisa fantasiosa acreditar que, de repente, essas pessoas todas que seguem um Deus, que elas foram educadas a acreditarem desde criancinhas e pautarem as suas vidas se comportando conforme as suas crenças religiosas, que, de repente, isso será alterado. Essas pessoas todas vão mudar o seu jeito de ser. E outra coisa, a interpretação que se faz aqui do Ocidente em relação ao que acontece lá também é muito distorcida, porque quem somos nós para ficar analisando uma cultura, um povo que existe há mais de 5.000 anos? Então, é uma certa arrogância a gente querer o tempo todo impor aquilo que a gente acha como uma coisa correta para um outro povo, uma outra nação. É por isso, gente, que se discute sempre, para se ter paz no mundo, o que se deve respeitar a autodeterminação dos povos. Aliás, isso está logo no comecinho da nossa Constituição. E dos países civilizados é assim que as coisas estão também. Gente, eu vi agorinha mesmo a fala do Trump, que seria uma fala de condolências para os primeiros militares que foram mortos. Gente, foi um negócio tão sem noção, porque ele fica lendo o teleprompter, mas de repente ele para de ler o teleprompter, aí quando ele fala aquilo que ele quer, aí ele começou a falar das cortinas, que está se gastando maior grana com cortina, ficou meio contando piadinha, e os familiares de soldados mortos ali. Gente, ele dava risada. É um negócio de uma pessoa sem noção completa. É um gangster tomando conta do arsenal mais poderoso que existe no mundo em termos de arsenal militar, mancomunado com alguém que, se tivesse uma situação mais tranquila, já seria preso lá em Israel com a sua Benjamin Netanyahu. Então, essa gente toda, eles formaram uma grande milícia internacional, um gangsterismo internacional. Gente sem princípios, assassinos tranquilos, assassinos psicopatas mesmo, né? Trump defende ataque ao Irã em primeira fala pública e não dá prazo para o fim do conflito. Então nós vamos ver durante as próximas semanas, né, esse tipo de situação, mas muita calma quando a gente estiver vendo noticiário, gente, porque o noticiário é extremamente enviesado. Não é só a Globo, não. A Globo é apenas a mais importante, porque todas as outras emissoras seguem nessa mesma linha,
de demonizar todos os que são adversários ou não são interessantes economicamente e politicamente para os interesses de grupos econômicos dentro dos Estados Unidos. E aí tem uma diferença que é importante de sublinhar, né? Uma coisa é o povo americano, que em sua parte muito grande, que se une ou acredita em Donald Trump, são pessoas parecidas com os bolsonaristas aqui no Brasil. Pessoas que foram abduzidas lá também por uma máquina ideológica de sequestrar o cérebro dessas pessoas e derreter o cérebro dessas pessoas. Mas tem muita gente nos Estados Unidos também, e fora dos Estados Unidos, que enxergam as coisas que estão acontecendo. E o Trump está sabendo disso, e por isso arrumar sempre um inimigo externo ou um inimigo interno é sempre uma forma de melhorar a popularidade, mas ele pode estar dando um grande tiro no pé, literalmente, no meio dessa história. Hoje tem uma coluna interessante do Alexandre Borges no UOL, onde ele diz: a direita encontrou o seu discurso e ele funciona. Ele fazendo uma análise aqui, que esse ato dos bolsonaristas ontem foi um ato eminentemente para atacar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele funciona como um grande inimigo do bolsonarismo. E ele nutre essas pessoas, criando uma série de ilusões, e por isso que o Nicolas Ferreira fez o discurso de um estelionatário político que eu sublinhei muitas vezes aqui, dizendo que o Alexandre de Moraes será preso, né? Então, quando ele diz isso para as pessoas começam a acreditar nesse tipo de vigarice, nesse tipo de estelionato, e começam a se pautar com esse tipo de ilusão, elas se nutrem desse tipo de ilusão. E usar a cabeça das pessoas, a inocência das pessoas, a ignorância, o ódio das pessoas, é uma coisa muito malévola, né, que esse Nicolas Ferreira faz. Um verdadeiro estelionatário político. Eu não me canso de falar nesse tipo de situação aqui, né? Então, ele faz essa análise que o Supremo seria o principal inimigo. Por quê? Porque essa gente não tem nada para apresentar, eles não têm projeto de nação, não têm projeto de educação, projeto de saúde, projeto de saneamento básico. O que eles querem fazer é que o Milei está fazendo na Argentina, querendo entregar a Argentina inteira para os Estados Unidos. E é por isso que a gente tem que ter uma vigilância muito grande aqui no Brasil, porque o Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Gustavo Guedes, essa gente toda, Silas Malafaia, esses caras todos gostariam de entregar nossa pátria para uma figura como Donald Trump administrar, para ele comandar a nossa nação e ditar as normas do nosso modo de viver, da nossa soberania, da nossa existência. Então a gente tem que ter muita vigilância, por isso eu tenho cobrado muito, e eu não vou cansar de cobrar. Vários colegas aqui nas redes sociais, vários canais, já estão empenhados também em convocar o presidente Lula para vir para esse combate aqui, porque é um combate civilizatório, que não pode ser um combate apenas em época de eleição. E eu estou recebendo muitos comentários de vocês aqui que estão apoiando também essa iniciativa. Eu acho que a gente vai fazer um barulho bom com essa história aí. Gerente em agência e atendente de turistas estrangeiros. Quem é o sorocabano condenado por furtar bola assinada por Neymar em ato golpista? Eu mostrei para vocês, né, que a figura que o Nicolas Ferreira disse, que foi preso inocentemente, atuou para derrubar a democracia do nosso país e foi condenado por isso. Então, gente, semana que vem a Globo vai exibir mais uma parte dessa campanha contra o Irã para deixar todo mundo com bastante ódio, bastante conformado, que quanto mais gente se matar no Irã, é melhor. Como eles fizeram durante a ação de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. A coisa foi meio que legitimada, porque era uma coisa para ser repudiada 24 horas por dia, o massacre que foi feito ali e que está sendo feito ainda. Então a Globo vai exibir semana que vem um outro documentário, Irã, Israel e bomba. Vão, obviamente, né, você verá aqui que o país iraniano, o país do Irã, é a pior coisa do planeta, pela ótica que eles vão apresentar. O Flávio Rachadinho, como eu tenho dito para vocês, ele está completamente orientado por Israel, pelo povo, pelos grupos de inteligência de Israel, os grupos políticos que têm interesse aqui no nosso país, que nós fiquemos alinhados com os Estados Unidos e, portanto, alinhados com eles também. Como eles sabem que tem figuras que são venais, são pessoas que entregam até a própria mãe por algum tipo de benefício, então nós devemos ter cuidados redobrados, porque essa gente está aí muito ávida a entregar a nossa pátria. Mas por isso que nós estamos aqui, né? Para não deixar que eles avancem. Vamos continuar. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Presidente Lula, live ao vivo nas redes, ok? Um grande abraço. Tchau.